Entre 1501 e 1870, mais de 12 milhões e meio de pessoas foram arrancadas do continente africano para trabalhar forçadamente no outro lado do Oceano Atlântico. O comércio de escravos negros já existia muito antes dos europeus pisarem na América, mas foi a descoberta de novas terras que alçou o tráfico negreiro a um patamar inimaginável e transformou a África e o mundo para sempre. Uma vez rendidos, homens, mulheres e crianças eram levados em marcha forçada até o litoral, onde eram embarcados nos navios negreiros. Cruzavam o Atlântico junto a negros originários de diferentes povos, amontoados e acorrentados no interior da embarcação. Muitos deles tentavam pular no mar em busca de alívio com a própria morte. No século XVI, a travessia podia levar meses, a depender das condições climáticas. Mas na metade do século seguinte, a viagem levava de 30 a 50 dias. Era comum que as crianças pudessem viajar no convés do navio, escapando do sofrimento mortal que era viajar nos porões. Dos 12 milhões e meio de negros embarcados na África, 20% não chegaram vivos ao destino, vítimas de disenteria, escorbuto, varíola, sífilis e sarampo, ou da brutalidade dos comandantes. Muitas vezes, os corpos dos mortos jaziam por dias junto dos vivos, até serem lançados no mar. Devido a grandes infecções oculares, era comum o desembarque de escravos cegos. Em terra firme, a situação do escravo não era muito melhor. A vida útil média de um africano nas plantações não passava de 5 anos, e aos 30 anos de idade, a maioria estava fisicamente arruinada. Entretanto, o mundo mudou. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Oi galerinha, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra. Foi escolhida a data de 20 de novembro para o Dia da Consciência Negra em homenagem a Zumbi dos Palmares, um guerreiro negro que lutou muito contra a escravidão no Brasil e morreu nesse dia, em 1695. Essa data nos traz uma oportunidade para refletir, aprender e ensinar sobre a condição social dos negros no Brasil, sobre representatividade, suas conquistas e desafios, sobre racismo, injúria racial e colorismo, sobre igualdade, equidade e egoísmo, sobre a cultura africana e a importância de preservar e relembrar sua herança histórica e cultural. No mundo, existem muitas pessoas e muitas características diferentes, seja o formato do olho, o formato do nariz, o tipo de cabelo, a altura que aquele povo tem, se é um povo mais alto, se é um povo mais baixo, mas a característica que mais é levada em conta sobre todas as outras é a cor da pele. Curiosamente, quem leva isso em conta não faz isso para engrandecer a pessoa. Pelo contrário, usa essa informação para ressaltar a diferença e afirmar sua superioridade com relação à inferioridade do outro. Relação essa que, na verdade, não existe. De todos os países da América Latina, o Brasil reúne a maior quantidade de jovens afrodescendentes. Mesmo assim, não está livre do preconceito. Para tais pessoas, para quem a cor importa mais que as demais características, todo mundo que não tem a pele branca é inferior. O nome disso é racismo. Quando a cor da pele é o motivo para a pessoa não poder acessar um lugar, um cargo de emprego ou usufruir de um direito comum, dá-se o nome de racismo. Chamar as pessoas por apelidos e nomes feios em referência à sua cor é um ato racista de injúria racial. Para fugir dessa condição de vítima do racismo estrutural, as pessoas negras, pardas e mestiças do passado começaram a se classificar em relação à cor de modo a se aproximar o máximo possível do status do branco, com os nomes de cor: acastanhada, agalegada, alva, alvo escuro, alvarenta, alva rosada, alvinha amarelada, amarela queimada, entre outros. Ou para se afastar o máximo possível do status de negro com os nomes de cor: moreno, moreno jambo, moreno escuro, moreno claro, entre outros. Essa tentativa de aproximação da cor branca ou distanciamento da cor negra
pelo uso de nomes para as diversas matizes entre um tom e outro, é chamada de colorismo. Um tipo disfarçado de racismo, que ainda é muito presente na moda, na TV e nas artes. E, é claro, na rotina do dia a dia de muita gente. Um relatório lançado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2014, revelou que no Brasil, os negros são os que mais são assassinados, são a maioria da população presa, são os que ganham menores salários e que frequentam a escola por menos tempo. Nos postos do governo, são os menos presentes. O relatório mostrou ainda que as taxas de analfabetismo entre os negros são 2 vezes maiores em relação aos demais brasileiros. Não é fácil ser negro no Brasil. É preciso se esforçar muito, muito mais para merecer o mesmo tratamento. E se a pessoa tem outra característica de minoria junto, como ser mulher, deficiente, estrangeiro ou LGBT, a situação fica ainda pior. O país não seria o que é hoje sem a influência da cultura africana, sem o trabalho e a presença marcante da pessoa negra. Essa cultura está entrelaçada na música, culinária, religião, festejos, na linguagem e tantas outras coisas na história do nosso país. E por isso que datas como essa são importantes, para que haja reflexão sobre o papel da população negra na sociedade e para chamar a atenção sobre os graves efeitos da discriminação racial que ainda existe. E principalmente sobre a necessidade de continuar lutando para que todos mesmo, tenham direitos iguais. Todas as vidas importam. Espero que vocês tenham gostado e até já.